Doutores, qual é o pior estado em que uma pessoa se encontra? Um veterano idoso deficiente havia se mudado para a casa de sua irmã e seu marido e eles prontamente o trancaram em sua garagem. Ocasionalmente eles jogavam pão e álcool lá dentro com Ellie. E procediam a recolher, levantar seus cheques de invalidez quando chegavam. Ellie se sentava naquela garagem em um estupor embriagado e seu próprio desperdício por Deus só sabe quanto tempo, antes que um vizinho relatasse ouvir choro da garagem e um cheiro horrível de Deus quando ele se aproximasse o suficiente. Os paramédicos e a polícia chegaram. Os ocupantes da casa foram imediatamente presos sob diversas acusações, e levaram a vítima embora. Eles trouxeram o cavalheiro para as urgências e o fedor da carne apodrecida chegou quando as portas se abriram. Ele estava sentado inclinado para a frente com um saco plástico de compras agarrado em cada mão. Ele estava usando esses sacos como meias. E se segurava até que o colocamos em uma cama. O técnico e eu começamos a retirar os sacos de seus pés e descobrimos que faltava toda a carne dos tornozelos para baixo, e os ossos cobertos de larvas. Ela era diabética e ao perder a circulação até as extremidades, elas apodreciam e as larvas comiam toda a carne morta. Ironicamente mantendo-o vivo, havia apenas pedaços de carne entre os dedos dos pés. Então, à medida que começamos a desroubá-lo ainda mais, encontramos mais larvas rastejando para fora de suas partes genitais e do ânus. Comendo-o de dentro para fora, vestimos fatos de asmate completos e o levamos para o chuveiro de ventilação reversa para banhá-lo e torná-lo mais confortável. Lembro-me de terminar seu banho e transportá-lo como uma criança de volta para uma cama de espera. Depois o envolvemos em cobertores aquecidos. Foi quando ele disse a única coisa que eu ouvi dizer o tempo todo. Apenas um simples obrigado foi claramente a coisa mais agradável que alguém havia feito por ela em muito tempo e foi o agradecimento mais significativo que já recebi. Aquele pobre cavalheiro não conseguiu passar por uma cirurgia, amputações, etc. E seu corpo simplesmente desistiu do choque de tudo isso. Esta é uma das coisas mais horríveis que eu já vi. E o nível de depravação humana que infligiu isto a este homem ainda é algo que me irrita. A propósito, tanto sua irmã quanto seu marido foram condenados a inúmeras acusações e ambos receberam sentenças de prisão perpétua. Há pouca consolação nisso, mas isso não enfraquece a tristeza que sinto por aquele homem. Doutor, aqui, a pior forma que vi no sul foi um ferimento de bala auto-infligido na cabeça. Ela ainda tinha um pulso fraco quando chegou, mas a ferida de saída tinha metade do cérebro apenas atingindo o pico. Ele não durou muito mais e chamamos o código não muito tempo depois. Curiosamente, o ferimento de entrada era minúsculo e quase imperceptível. Este foi um dos meus primeiros casos de trauma na faculdade de medicina. O que mais me lembro foi que ele tinha alguns dos olhos mais azuis que já vi e parecia quase assombrosamente pacífico. Fico muito triste ao pensar em que tumulto emocional ele deve ter passado quando apertou o gatilho e me sinto terrível pelo que sua família também deve ter vivido tão perto do feriado de Natal. Enfermeira das urgências aqui, há cerca de 2 semanas. Tivemos um jovem que estava em uma discussão com seu companheiro enquanto não estava de cabeça erguida sobre substâncias ilegais. Acabou se esfaqueando no peito 7 vezes, inclusive uma vez no coração. Os cirurgiões tiveram que operar enquanto ele estava em nosso departamento e ela entrou em parada cardíaca 2 vezes. Mas pudemos trazê-lo de volta. Acabamos transferindo para um hospital especializado em trauma, mas soubemos que cerca de 1 semana depois ele morreu em tratamento intensivo. Cientista de laboratório no hospital, não médico, mas alguns que ficaram de fora. Paciente diabético com necrose grave do pé e séptico, amputado logo após a chegada. O cheiro é algo que você gostaria de não ter experimentado. Homem idoso, ferimento de bala auto-infligido no peito, tentou atirar no coração, falhou e depois esperou 3 dias para entrar. Severamente anêmico pela perda de sangue. Os filhos dos pacientes que reagiram ao ouvir seu pai tentar se matar se colam a mim, vendo um colapso de 40 anos de idade do sexo masculino. Eu nunca esquecerei esse. O pior foi um acidente em uma fazenda, uma unidade de irrigação. Os maciços de cerca de 50 pés de altura, caiu sobre um homem e esmagou absolutamente seu fêmur e cortou sua artéria femoral. Eu não estou brincando quando digo que a sala estava coberta de sangue. Eu dei a esse homem 10 unidades de sangue antes de ele ser enviado para uma unidade de tratamento superior. Todas as 3 viveram durante estas visitas, mas estou surpreso que qualquer uma delas tenha vivido. Não sou médico, mas acho que tem uma história que pode satisfazer suas necessidades. Houve um caso na Polônia em 2013,
onde uma ambulância foi chamada para um incidente relacionado ao trabalho em uma loja de lapidação de pedra. Quando a ambulância chegou, os paramédicos foram conduzidos a um homem que estava trabalhando em uma máquina de corte de pedra. Ele estava calmamente sentado no chão, responsivo e desperto, apenas um pouco nublado, mas foi imediatamente cortado em pedaços até o hospital. O relatório diz que, devido a um problema desconhecido, a máquina foi ativada quando o homem estava fazendo algo, descarregando, acredito, no seu fim operacional, e que prendeu a cabeça do homem entre as partes móveis. Numa tentativa de se libertar, o homem sacudiu para trás, libertando sua cabeça, mas seu rosto foi deixado dentro da máquina. Este homem chegou às urgências com um buraco no qual seu rosto deveria estar, desde a sobrancelha direita passando por todo o nariz, ambas as bochechas, até seu queixo. Ele tinha pedaços de crânio esmagados basicamente, meio milímetro de carne rasgada e deformada cobrindo-o. Seu rosto foi enviado com o próximo transporte, quando foi encontrado pela polícia, várias horas depois. A história tem um final um pouco bom. Foi a base para um primeiro transplante facial completo e bem-sucedido, com uma recuperação bem-sucedida. O médico das urgências veio me buscar enquanto eu estava fazendo a ficha. Doc, você precisa ver o quarto 6 agora mesmo. Para aqueles que não trabalham nas urgências, quando uma das enfermeiras lhe diz para ir ver um paciente, você corre. Eu dou alguns passos em direção ao quarto 6 e o cheiro de carne apodrecida me bate como um caminhão. Eu amordacei no local, e isto é durante os tempos da cobiça. Eu sou mascarado. Eu espreito através das portas de vidro do quarto 6, e notei uma fêmea jovem e bem aparecendo. Como ela parecia tão bem, eu sabia que poderia passar um minuto extra fazendo um desvio rápido para encontrar um punhado de cotonetes de álcool que eu prontamente abri e enfiei em minha máscara para ajudar a atingir o cheiro. Entrei na sala e encontrei esta jovem de 30 anos com a perna dentro de um saco de lixo, sentada ao lado de seus pais e família. Eles não parecem estar em fase de ranço pelo cheiro rançoso. Enquanto isso, ouço uma de nossas enfermeiras veteranas das urgências vomitando ao fundo. Apresento-me a todos e pergunto o que trouxe a jovem para as urgências, e por que sua perna estava dentro de um saco de lixo. Ela começa não falando, mas simplesmente retirando o saco do lixo. E lá eu vi um tumor necrótico de 6x8 polegadas, fungante, saliente de sua tíbia. Ela então prossegue para explicar. Começou há 6 meses com um corte que não cicatrizaria. Depois mudou para aparecer como uma infecção de pele fúngica. Ela pesquisou no Google e estava confiante no diagnóstico. Decidiu tratá-lo passando fome de açúcar e seguindo uma dieta vegana sem açúcar. Eventualmente convenceu toda a sua família a fazer o mesmo para ajudar a tratar a infecção. E então, cerca de um mês antes de sua visita hoje, era muito grande e doloroso até mesmo andar por aí. Então ela estava vivendo em seu quarto em casa fazendo cursos universitários virtuais online. Ela acrescentou que ela perdeu 30 lbs desde que a infecção começou a extrair os nutrientes do meu corpo há alguns meses atrás. Por ter crescido, desenvolvido tão lentamente, sua família e ela mesma estavam completamente aclimatadas ao cheiro e não notaram nada. A esta altura da conversa, ouvi outra enfermeira vomitar. Em seguida, sentei-me e dei a má notícia que não se tratava de uma infecção fúngica, e provavelmente um câncer avançado, que estaríamos internando-a no hospital para mais exames e ressecção cirúrgica. Na semana seguinte fiz o acompanhamento de seus exames de internação e inúmeros tumores metastáticos em ambos os pulmões. Nunca vi os resultados da biopsia, mas meu palpite é melanoma versus célula escamosa. A pobre garota já deve estar morta se não acertou a loteria com imunoterapia para o melanoma metastático. Não um médico, uma enfermeira, um homem deficiente mental que também era cego e surdo que vivia com parentes. Aparentemente, ele vivia trancado no porão e eles apenas lhe levavam pão, manteiga de amendoim e água para comer, e isso é tudo que ela comia há mais de 2 anos. A polícia foi chamada quando os vizinhos viram um velho barbudo emaciado rastejando pelo quintal. Nu e confuso, o cara entra, com as pernas cheias de larvas, cobertas de sujeira, piolhos no cabelo e na barba, macilento e faminto. Lembro-me de recebê-lo do departamento de emergência, tentando acalmá-lo porque ele não podia ver ou ouvir e estava mentalmente incapacitado. Nós o lavamos,
Cortamos seu cabelo e o deliciamos. Você sabe como as pessoas sempre reclamam da comida do hospital? Nunca vi um paciente ficar tão agradecido por conseguir 3 refeições quadradas. Nós lhe dávamos um sinal pegando sua mão suavemente e tocando-a na boca que o jantar estava na sua frente e ele ficava com um olhar no rosto como se fosse a melhor coisa que já aconteceu em sua vida. Ele sempre comia até o último pedaço. E acabávamos pedindo-lhe porções duplas até ela engordar uns bons 40 quilos. Ela esteve conosco por cerca de 3 meses aguardando a colocação. Ela passou de 90 libras para 130 libras naquele tempo. Na verdade, ela era muito meigo. Fico doente que sua família o tenha tratado daquela maneira. Não tenho certeza do que aconteceu com eles. Mas sei que houve uma investigação. Não mas pessoal cirúrgico. Recebemos uma chamada sobre uma pessoa com uma grande área infectada, mas nenhuma outra informação além do paciente estar em torno de 500 libras. Montamos o leito bariátrico e o pacote padrão de lavagem de feridas e esperamos. A anestesia nos chama para dizer que precisamos de todas as mãos no convés e para preparar óleo de hortelã-pimenta. Usamos óleo de hortelã-pimenta para casos em que o odor será horrível. Para dar uma pincelada em nossas máscaras para que não seja muito intenso. A anestesia o paciente, e alguns transportadores devido ao peso, rola para dentro da sala e um cheiro horrível enche o ar. Perguntamos onde está a ferida e o paciente diz: as feridas estão por toda a minha virilha e estômago. Perguntamos se eles sabem como surgiram as feridas e a resposta foi não. O paciente vai dormir e nós tiramos a bata e os cobertores para começar. O paciente tinha 6 enormes feridas abertas, 4 no estômago e 2 ao redor da virilha. As feridas eram verdes e pretas, o que significava que estavam abertas há algum tempo. Começamos a irrigar com soro fisiológico e antibióticos e de repente as larvas começam a sair das outras feridas. A visão e o cheiro fizeram com que eu e outros 2 começássemos a vomitar. Removemos alguma pele morta e irrigamos mais até as feridas ficarem de cor ossa fresco e até não vermos mais larvas. Embalamos as feridas e montamos mais alguns procedimentos para os próximos dias para que este paciente volte ao normal hoje. Durante a próxima lavagem, notamos mais odor, pior do que no dia anterior, e cheira a intestino morto. O cólon dos pacientes foi destruído e apodreceu devido à infecção e às larvas, e tanta coisa foi comprometida que naquele momento não havia mais nada que pudéssemos fazer além de deixar este paciente confortável para passar. Descobrimos depois que o paciente passou, de acordo com a mãe do paciente, que ele tomava insulina e se recusava a usar agulhas novas todas as vezes. Então eles usavam a mesma agulha repetidamente no mesmo par de pontos e vem fazendo isso há mais de um mês antes que a infecção começasse a se tornar perceptível e inevitável. A mãe tentou fazer com que a paciente fosse ao hospital durante semanas quando notou o cheiro, mas a paciente recusou até que se tornou a confusão que eu descrevi anteriormente. Doc, Iraqui, menina de 26 anos de idade, passeando sem restrições com o motorista bêbado. Sua cabeça foi para o paravento e tirou o paravento inteiro do carro. O crânio dela estava filete aberto da testa para cima. O cérebro completamente exposto e caindo fora do crânio. Em grande parte intacto, mas horrivelmente inchado. O resto do rosto e do corpo dela estava essencialmente sem marcas. Ela respirava por conta própria, mas não se movia de propósito. Ela foi entubada, levada para o centro cirúrgico. Perguntei ao neurocirurgião qual era o plano, e ele disse: vou apenas cortar a parte que está de fora. Ela fez uma lobotomia parcial. O crânio foi deixado aberto com a esperança de que o inchaço descesse. Ela estava basicamente com morte cerebral naquela noite e morreu uma semana depois. O motorista estava bêbado, mas tinha o cinto de segurança posto. Saiu das urgências naquela noite. Trabalhava em um consultório de emergência, obtendo informações de pacientes para faturamento. A pior coisa que eu já vi pessoalmente foi uma traseira de carro terminada em velocidades ímpias. 2 garotinhas na traseira. Uma, felizmente, acabou tendo pequenos hematomas e cortes. Pensei que seu estado era pior devido ao sangue de suas irmãs que a cobria. A outra garotinha foi mais ferida do que qualquer criança deveria ser. O pai dela foi levado atrás de suas filhas e nós fizemos contato visual. Este foi meu 2º ano nas urgências. Vi algumas merdas: esfaqueamentos, tiroteios, capotamento de carros, corte de chapa de metal, semi-reboques que arrancaram membros de pessoas. Ver o choro não era novidade para mim, mas ver o olhar deste homem me fez sentir tão frio que quase caí devido às minhas pernas, sentindo que elas iriam desistir. Ele fez o que pôde me dizer os nomes de suas filhas, a idade,
todas as informações para o pessoal trabalhar. Eu as coloquei lá dentro e Ellie me perguntou se elas ficariam bem. Eu disse a ele sinceramente que não posso responder, pois não sou o cara que deve saber. Vou perguntar por ela e lhe assegurei que eles estão nas melhores mãos. Certo, quando menciono isso, o cirurgião-chefe entra e se apresenta. Ellie pergunta: preciso abrir a cabeça de sua filha para tirar alguma pressão de seu cérebro. Preciso de sua assinatura antes de poder fazer tudo isso naquele momento. O pai diz: sim, qualquer coisa para salvar a vida dela. Minha outra filha está bem? Posso vê-las? Ellie começa a fazer milhões de perguntas. E o cirurgião explica calmamente que não pode no momento. Eles precisam de mais algumas coisas para ter certeza de que tudo está bem. Eu acho que o cirurgião não queria que o pai visse como era sua única filha. O pai assina. O cirurgião lhe agradece e promete que fará tudo o que puder para salvar a vida dela. Quando o cirurgião saiu, o pai imediatamente me abraça de sua cama e começa a berrar. Ele me disse muito alto: não os leve. Não os leve de mim. Leve-me no lugar deles. Entendi que não era para mim e mais uma oração. Tecnicamente não devo tocar os pacientes, mas abracei-o de volta e não o larguei até que ele o fez. Seus gemidos abalaram tudo em meu corpo enquanto eu observava descer lentamente em espiral cada vez mais para dentro deste grito primordial. É claro que chorei com ele. Não a única lágrima masculina nem nada. Provavelmente parecia aquela foto de Kim Kardashian chorando. Nós choramos por horas, que eu presumo. E ele finalmente me soltou e perguntou se eu precisava ir terminar qualquer outro trabalho de papel. Eu mencionei que posso sentar aqui e preencher minha papelada se ele precisar de mim. Ele perguntou educadamente se eu podia. Eu lhe pergunto sobre suas filhas, hobbies, cor favorita, filmes favoritos. Quando estou terminando, uma enfermeira chega e explica ao pai que uma de suas filhas está completamente estável. Elas originalmente pensavam que ela estava sangrando muito, mas não era o sangue dela, mas é da outra filha. Ela está em cirurgia até agora, tudo está com bom aspecto. Todos os que estão na sala suspiram coletivamente e ela agradece à enfermeira. Eu lhe digo que agora infelizmente tenho que voltar ao trabalho, mas lhe darei qualquer notícia que eu possa, se eu puder. Ela me agradece e diz que senti muito por chorar por toda a minha camisa. Eu rio e digo que é melhor que cocô sangue, e ela ri de volta. O trabalho vai passando e ela é dispensado sem nada demais. No dia seguinte, chego ao trabalho. Peço à enfermeira responsável: eu realmente preciso saber se aquela garotinha se safou ou se você sabe de tudo naquela época. Presumo que a mãe de família estava lá agradecendo às enfermeiras e veio até mim explicando quem ela é. Me agradece 1000 vezes por consolar seu marido. Ela se esbate antes que eu possa dizer uma palavra e apenas me disse que suas filhas vão ficar bem. A que precisa de cirurgia já está mostrando todos os bons sinais que você pode com essa cirurgia. Ela me abraçou e me agradeceu, chamando-me de herói. Agradeço a ela, mas peço-lhe que agradeça às enfermeiras, pois elas fizeram o verdadeiro trabalho aqui. Depois de todas as entranhas, ossos quebrados, morte e monstruosidades puras, vi que o olhar do pai me fez sentir tão vulnerável e fraco. Nunca desejarei que ninguém jamais experimente o que aquela família passou. Não quero que isto se leia como sou eu. Eu vi essa coisa ruim, mas esta história vai ficar comigo para sempre. Ela me acordou na idade madura dos 20 anos e me ensinou a apreciar tudo. Depois de tudo que vi, o quão rápido algo pode ser tirado de qualquer um. Estou tão feliz que a história acaba feliz. E a última coisa que eu vi foi que a menina deseja ser enfermeira para salvar as pessoas, assim como foi salva. Desculpe por ser tão longa, mas esta ficou presa com o pessoal para sempre.